Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, por tudo que nós vamos aprender com o Senhor. Eu quero suplicar mesmo que a Tua doce presença e que o Seu Santo Espírito Santo venha nos guiar nesse momento aqui. Leva-nos, Senhor Deus, a compreensão da Tua verdade. Nós queremos conhecer mais o Senhor, Deus. Teu Espírito Santo venha conduzir cada palavra, cada ensinamento, que o nosso coração esteja aberto a ouvir a Tua palavra. Nós apresentamos tudo diante do Senhor, por Jesus Cristo que oramos, amém. Esta é a primeira aula do módulo 2, que é o módulo aconselhamento. O primeiro módulo que você fez foi o módulo família disfuncional, e agora você está fazendo o segundo módulo, que é o módulo aconselhamento. Então, todas as aulas que nós vamos ministrar aqui para vocês, a partir de agora, a partir dessa aula que você está escutando, é dentro de uma perspectiva do aconselhamento. Nós vamos falar sobre vários aspectos do aconselhamento, o aconselhamento pessoal, o na vida ministerial, o aconselhamento no matrimônio. Nós vamos falar do perfil do conselheiro, nós vamos falar do caráter do aconselhamento, nós vamos tentar explorar tudo que diz respeito à temática do aconselhamento. Então, eu gostaria que você acompanhasse muito bem essas aulas, porque eu tenho certeza que essa aula vai acrescentar muito no seu coração. Dentro dos temas aí das aulas, essa aula é a aula 8, é a 8ª aula, né? Vocês tiveram 7 aulas dentro do primeiro módulo. É claro que essas aulas tiveram parte A e parte B, então foram mais aulas, mas dentro de um conteúdo de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, nós estamos na 8ª aula do módulo na 8ª aula de todo esse conteúdo de 36 aulas. De modo que é a 8ª aula de 36 aulas, mas é a primeira aula do módulo 2. Que é introdução, como eu disse aos irmãos, que é a introdução à cura emocional. Introdução à cura emocional. Por que eu acho interessante a gente falar em introdução à cura emocional? Porque a gente vai falar muita coisa sobre cura emocional. Nós vamos falar muita coisa sobre feridas emocionais. Nós vamos falar muito sobre trauma, sobre rejeição. E essa aula aqui é só para você ter uma noção do que a gente vai tratar e muitas abordagens que nós vamos fazer. Eu gosto muito desse versículo aí de Efésios 5, 25, que diz: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Querido, por que eu gosto de começar com esse texto aí de Efésios 5, 25? Porque esse texto, além dele mostrar que Cristo amou a igreja e está lavando, está purificando, esse texto eu acho interessante porque vai evidenciar para mim e para você que mesmo que a gente seja igreja, mesmo que a gente seja convertido, você acha que Jesus chamaria alguém que não é convertido genuinamente de igreja? Não. Quem não passou genuinamente pelo novo nascimento, que não se converteu através do Espírito Santo, através da palavra, através do Evangelho, eu não creio que as Escrituras, o próprio Jesus, chamaria essa pessoa de igreja. Nós nos tornamos igreja porque fomos incluídos através do novo nascimento no corpo de Cristo, amém? E quando a gente olha para esse texto, porque essa é a grande pergunta que as pessoas falam dentro dessa perspectiva da cura emocional. Até um tempo atrás a gente usava muito o termo cura interior, né?
década de 80, início da década de 90, se usou muito esse termo cura interior. E por que eu gosto de começar com esse texto? Porque a gente, na maioria das vezes, até eu já pensei assim, a gente tem uma dificuldade de acreditar que uma pessoa que nasceu genuinamente ainda precisa de passar por cura interior. Você concorda comigo? Quem aqui já pensou sobre isso? Ou pensa sobre isso? Quem já pensou sobre isso? Como é que uma pessoa que nasceu de novo, foi incluído no corpo de Cristo, precisa passar por cura, precisa passar por tratamento? Mas se a pessoa tem que ser tratada, se a pessoa tem que ser curada, então logo essa pessoa não converteu direito, sim ou não? Tá, mas o texto aqui de Efésios 5:25 está falando para mim e para você que Cristo amou e entregou a si mesmo, entregou-se a si mesmo à morte, para poder purificar, lavar essa igreja. Ora, amado, se Jesus está chamando uma igreja de igreja, é porque ela foi incluída no seu corpo. Mas Jesus está falando que essa igreja, que foi chamada, que Jesus morreu por ela, Jesus está fazendo o que com essa igreja? Lavando. Então significa que alguém pode ser convertido e mesmo assim ainda está o quê? Sujo. E purificar? Purificar é um processo rápido, amado. O que é a purificação? É um processo o quê? Gradativo, sabe? São processos. E a palavra está dizendo aqui que Cristo amou essa igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Entregou-se a quem? A Deus pela igreja. Em sacrifício a Deus. Vocês, quando for o módulo maturidade, vocês vão entender muito sobre o sacrifício de Cristo. Por que Cristo morreu na cruz. Qual foi a intenção de Deus em sacrificar o seu próprio filho. Por que era necessário um sacrifício. E esse sacrifício foi a Deus. Um sacrifício deveria ser feito. Um cordeiro tinha que ser imolado. E o texto fala que Jesus entregou-se a quem? A Deus, pela igreja, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Amado, o que é lavar? Lavar é tirar essa sujeira nossa. Todos nós aqui, amado, de uma forma ou de outra, nos sujamos com o pecado. Concorda comigo? E continua ainda a gente sujando. Eu acho interessante assim, eu não estou dizendo que a gente não possa fazer isso, mas a gente tem uma tendência, por conta da religiosidade. Ninguém está livre da religiosidade, nem evangélicos, ninguém. A gente acha que o religioso é só o católico que tem seus ritos. Nós somos religiosos tanto quanto católicos, amado. Então, muitas vezes, a gente pega um rito, por exemplo, uma prática nossa, como a ceia, uma prática nossa, como sentar num banco como esse, e transformar isso num rito. Você toma, por exemplo, lavar os pés, os lava-pés, que deveria ser uma prática corriqueira nossa, porque isso era uma prática normal na Bíblia. Tanto é que era um critério para alguém até exercer o ministério. Lá fala, essa pessoa que vai exercer o ministério precisa exercer na igreja o lavar os pés dos irmãos. Agora, por que era lavar os pés? A nossa cultura não tem isso. Porque o povo ali da igreja, era dentro do início da igreja, era dentro de um contexto de deserto. E eles não tinham sapatos fechados igual os nossos. Eles andavam no barro, na areia. E a cultura não era a sua cultura de cimento, de azulejos que a gente tem. Não, era chão. E esse chão era revestido com tapetes. Toda a casa era revestida com tapetes. Muito tapete. Tanto é que até hoje a cultura oriental é uma cultura que são belíssimos os tapetes, sim ou não? Então, qualquer casa que você fosse,
Qualquer reunião que você fosse, qualquer lugar que você frequentasse, você ia entrar num ambiente onde tem tapete. Ora, se você está numa casa e a casa é toda de tapete, qual a primeira coisa que você faz? Você tira os sapatos. Até hoje nós somos assim. Agora imagine um povo que não tinha sapato fechado. Era só aquela sandália que a gente chama de franciscana, né, de couro. E pisava em muitas fezes de camelo. Fezes de camelo. Então, sempre tinha uma pessoa, toda reunião tinha que ter uma pessoa contratada. A pessoa ganhava uma diária, o evento alguém era contratado, na verdade, tinha lugares que tinha até 50 bacias, onde você chegava, tirava o seu sapato, sentava e alguém lavava os seus pés para você entrar no ambiente. Só que essa pessoa que fazia isso era uma pessoa que era pobre. Era praticamente uma pessoa pobre, muito pobre. Uma pessoa que fosse dona de uma casa, uma pessoa que tivesse um posses, ela jamais faria isso. E esse era uma pessoa que lavava os pés de todo mundo. Bom, isso é muito legal. Assim, quando a gente olha para essa prática, que era uma prática cultural, e a gente pratica isso nos dias de hoje, eu acho interessante, porque fala de humildade. E às vezes a gente até inverte as coisas, né? Porque a gente quer lavar o pé do líder. E eu acho legal, é uma forma da gente estar fazendo o quê? Se humilhando, não é verdade? Se humilhando. Jesus fez isso. Mas se a gente for analisar a essência da prática, quem deveria lavar os pés? A exemplo de Jesus, seriam os líderes que deveriam sempre lavar os pés. Até aí tudo bem, mas eu acho que a gente precisa ler isso melhor. Porque quando a gente ceia, aquele pão representa o corpo de Cristo, sim ou não? O corpo de Cristo é quem? Nós, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então quando você reparte aquele pão, você está dizendo que a sua vida está sendo repartida para o seu irmão para ser alimento na vida dele. A ceia tem um simbolismo da comunhão do corpo, que todos nós nos repartimos e somos alimento na vida um do outro. Quando você vai numa casa de alguém, quando você ora com alguém, quando você cuida de uma pessoa que está passando por uma situação de abandono, depressão, ela não está bem, e você vai lá e ora com essa pessoa é reanimada, revigorada, o que você foi na vida dessa pessoa? Foi pão na vida dela. Então você, em outras palavras, você ceiou com essa pessoa sendo pão. Jesus falou, eu sou o pão e vocês são o pão também. Nós somos alimento. Entendeu? É uma prática, um rito visível, mas que comunica atributos invisíveis. Eu entendo que o lava-pés é isso também. Na vida a gente pisa em muita coisa fedida. Os lugares que a gente anda sujou a gente demais. E os nossos pés falam da nossa vida. Tanto é que a Bíblia fala, quão formosos são os pés daquele que anunciam. E o que é esses pés? É a vida da pessoa. Quão bela é a vida. Caminhar fala de vida. A nossa caminhada fala da vida. A própria Bíblia fala, olha, vocês devem estar atentos na maneira como vocês caminham na vida. Efésios 4 fala, anteriormente vocês caminhavam como caminhavam os gentios. A própria Bíblia fala, o próprio Jesus fala que Ele é o caminho. Então, quando a gente fala de caminhada, nós estamos falando da nossa vida. A minha vida é uma caminhada. Todos aqui têm uma caminhada. E a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas são caminhos de mal. Então, você concorda comigo que quando a Bíblia fala de caminhar, caminhada, fala da vida da pessoa? E é interessante quando a Bíblia ilustra essa questão dos pés sujos. O que eu entendo que é o lava-pé? O lava-pé, amado, é quando uma pessoa chega suja na nossa vida, na nossa igreja. E a gente é usado por Deus com humildade para poder lavar a sujeira da caminhada dessa pessoa. Essa pessoa se sujou na vida.
Eu sei as pessoas que me lavaram. Eu sei as pessoas que me lavaram. E Jesus falou o que para Pedro? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. O que Pedro falou? Não, então lava tudo, Deus. Então lava toda a minha vida. Lava a minha mente. Lava a minha maneira de falar. Lava os meus olhos. Lava a minha maneira de exercer profissão. Lava a minha maneira de negociar. Lava tudo, Deus. Então caminhada, lava-pés, eu entendo que é um rito, mas que quando esse rito é feito sem entender que a gente está aí lavando a sujeira da caminhada das pessoas. Percebe? Eu acho interessante esse texto que diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se a ela para santificá-la e para purificá-la. Como Ele faz isso? Lavando essa igreja. Lavando a nossa vida da sujeira, lavando a nossa vida dos nossos pecados, das nossas imoralidades, lavando a nossa vida da nossa maneira errada que a gente vivia anteriormente. É muita sujeira. Posso falar uma coisa para você, amado? Todo mundo aqui saiu de um poço de lama. Todo mundo aqui já foi porco. Todo mundo aqui, a nossa natureza, amado, gosta da sujeira. Sabe? Nossa natureza é uma natureza caída. E ele fala para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Meu Deus do céu. Quando sua esposa, assim, quantas vezes eu vivo isso demais, né? Eu, modéstia à parte, casei com uma mulher belíssima. E qual a maior expressão que a gente usa quando a gente vai sair, a nossa esposa vem na nossa direção, o que a gente fala? Você está gloriosa, você está linda, você está bela, você está glamurosa. E é isso mesmo, Jesus está preparando essa igreja, está lavando essa igreja, está purificando, para no dia do casamento, interessante, né? A noiva vai lá, se arruma, fica linda na noite de casamento, né? Ela vai lá no salão, o noivo não pode nem vê-la, e ela está lá se preparando para ele chegar naquele dia. Com Jesus é o contrário, né? Jesus que está cuidando dessa noiva, Jesus que está preparando ela, Jesus que está purificando, está ornamentando essa igreja para o casamento dele. Olha a humildade de Jesus. E ele fala, para apresentá-la a si mesmo sem mancha. O que é mancha, gente? Sujeira. Mancha é sujeira. Minha esposa passa muita dificuldade comigo, porque parece, eu não sei porquê, parece que eu tenho a boca furada, assim. Parece que os cantos da minha boca aqui é furada. A maioria das minhas roupas é manchada aqui, assim. Eu não sei o que eu faço, gente. E tem hora que eu ganho aquela camisa mais linda, a Osana vai lá, compra aquela camisa, a gente vai comer em algum lugar. Aí eu dou uma olhada assim, ela olha para mim e fala, já sujou a roupa, meu amor. Mancha fala de sujeira, sabe? Esse alvejante do Espírito Santo, esse alvejante da palavra de Deus, que vem tirar a sujeira, que vem limpar a nossa vida. Sem mancha e sem ruga. Ou até alguma coisa semelhante. Qualquer coisa que se pareça com sujeira, qualquer coisa que se pareça com ruga. O que é ruga, gente? As irmãs sabem disso. O que é uma ruga para uma irmã, gente? Marcas da vida. Você concorda comigo? Ruga fala que a vida está passando. A Bíblia fala que Jesus ele quer renovar a nossa vida sempre, tirar essa condição de saber que a gente perdeu tempo na vida. Jesus, amado, trata dentro de mim e de você as marcas do nosso passado, as feridas do nosso passado, as cicatrizes do nosso passado. Ontem eu estava ministrando justamente sobre isso, a respeito de como nós vamos caminhando na vida e adquirindo muitas feridas. Amado, quem tem experiência com gabinete espiritual, com gabinete pastoral, quem tem experiência com atendimento espiritual, quem tem experiência com até mesmo com clínica, querida, a gente fica assustado com tanto de transtornos
mentais, emocionais que a nossa geração tem vivido. E o texto fala para apresentá-la a si mesma, santa e inculpável. Culpa, meu Deus, como nós vivemos baseado em culpa. No módulo 1 eu tratei muito isso em relação até aos nossos filhos. Nós somos uma geração que a gente é tão tomado de atividade que a gente não tem tempo para viver com os nossos filhos e a gente fica carregando uma tonelada de quê? De culpa. Culpa do pecado que a gente carrega, culpa de não ter tido tempo com a esposa, com o marido, culpa dos erros que você cometeu, culpa das burradas que você cometeu na vida. A palavra de Deus diz que Ele quer limpar e tirar essa culpa de nós. Nós vivemos uma sociedade, amado, onde os transtornos mentais crescem assustadoramente. Os problemas espirituais crescem ano após ano. Não sei se você sabe, a Organização Mundial da Saúde disse que quando nós chegássemos em 2020, a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo, só perdendo para as doenças cardíacas. Os AVCs, né, os problemas de coração e tantos outros problemas cardíacos. Que a depressão, em 2020, seria a doença mais incapacitante da humanidade. Mas é interessante e triste que aquilo que a Organização Mundial da Saúde preveu para 2020, aquilo que ela disse que aconteceria em 2020, em 2015, a depressão já havia se tornado e já se tornou a grande doença do século. A doença mais incapacitante. O problema mais incapacitante hoje que a humanidade enfrenta é o problema da depressão. E não é brincadeira. E crente tem uma dificuldade de acreditar que mesmo você amando a Deus, mesmo você servindo a Deus, você pode ter sérios problemas com depressão. Não sei se você sabe, o Brasil é o país que mais consome ansiolítico do mundo. Ninguém no mundo ganha do Brasil mais em questões de ansiolíticos. O remédio mais prescrito no Brasil é o nosso querido e amado Rivotril. A gente prescreve Rivotril até para cachorro. Esse tempo atrás eu levei minha cachorrinha para um problema que ela estava vivendo, o veterinário prescreveu Rivotril para ela. Eu falei, meu Deus do céu. Nunca tivemos uma geração de crente que necessitasse de tanto cuidado e acompanhamento e restauração como nós temos necessitado e visto na nossa geração. Nunca presenciamos tantos crentes, e é triste falar isso, cometendo suicídio. Não sei se você sabe, no Brasil se matam. É triste ouvir isso. 46 pessoas no Brasil se matam por dia. Isso é muito sério, isso é morte de guerra, meu irmão. Eu já falei isso em outra palestra, só de adolescente se matam no Brasil, 26 adolescentes no Brasil. Isso é triste, amado, por dia. Nunca nós presenciamos tanta doença, e muitas vezes a gente não sabe, tanta doença emocional, tanto surto psicótico, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Que dia que a gente imaginar aqui em Goiânia, eu acho que você ouviu isso em alguma palestra minha, aqui em Goiânia, um pastor da Igreja Batista se matou em praça pública, se enforcou. E isso é o que a gente sabe, gente. Porque eu já disse isso outra vez para vocês aqui, suicídio não é uma coisa que a gente divulga. Todas as vezes que você divulga um suicídio, você estimula uma outra pessoa a se matar. Tem gente que levanta pensando em se matar o tempo todo. Quando ele fica sabendo que alguém se matou, ele se mata. Até porque famílias que têm
A maioria das pessoas que se mataram já tinha um suicida na família. Só o fato dela saber que alguém se matou na família, ela também acaba sendo estimulada ao suicídio. E a gente nunca pensou que isso ia assolar a igreja evangélica. Agora, amado, isso é o que a gente fica sabendo. E o que a gente não fica sabendo? Porque sabe por quê? 70% das famílias não divulgam que seus parentes, seus familiares se mataram. É o chamado segredo de família. Quando se trata de evangélico é pior ainda. Quando um pastor, um obreiro, um filho, uma mãe se mata no meio cristão, eles procuram a polícia, procuram o ML e falam: olha, nós não queremos divulgar isso aqui na sociedade, fala que foi um derrame, e pode, a família tem direito a fazer isso. A família tem direito. E aí divulga como sendo um derrame, divulga como sendo uma insuficiência respiratória. O que é insuficiência respiratória? Enforcamento. O que é falência múltipla? Envenenamento. Então, as pessoas não divulgam o suicídio. Isso, quando você fica sabendo, é o que escapou. E muitas vezes a gente fica confuso, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe se é o diabo, se é um distúrbio mental, ou se é frescura. Eu tenho vídeo meu gravado na internet, inclusive vou retirar esse vídeo, que eu digo que quem se mata não fica falando que vai se matar. Quem se mata, mata. Isso é mentira, tá? Isso é engano. A maioria das pessoas que vão se matar, eles ficam falando o tempo todo que vai se matar. Uma vez eu falei isso numa pregação minha, olha, querido, eu acho que a pessoa que fica falando demais que vai se matar é a pessoa que não se mata. Se mata sim. Pessoas, quando elas vão quando elas se matam, elas ficam o tempo todo falando: não, eu estou com vontade de morrer, eu estou com vontade de me matar. E muitas vezes a gente, como cristão, principalmente como cristão, a gente não sabe o que a gente faz. A gente não sabe se manda para o culto de libertação, a gente não sabe se manda para o psicólogo, a gente não sabe se manda para o psiquiatra, para um conselheiro. E o problema, amado, é que nós não conseguimos entender que quando se trata de depressão, quando se trata de vontade de morrer, quando se trata de questões emocionais, o problema é emocional, o problema é psicológico, o problema é físico e o problema também é espiritual, é tudo, meu irmão. Só que a gente precisa ter discernimento para isso. Certa vez eu fui numa igreja pregar um final de semana e eu fiquei sabendo que uma irmã estava há 5 meses passando por libertação, porque ela estava numa crise profunda de depressão. E a igreja estava o tempo todo colocando a mão na cabeça dela para arrancar o demônio de morte dela. E quando eu olhei para o pescoço da irmã, a irmã estava com o pescoço desse tamanho aqui. Ó. O que ela tinha, gente? Tireoide. Ela estava com sérios problemas no tireoide dela. E uma pessoa que está com problema no tireoide, dá vontade de quê? Fica com as suas emoções como? Totalmente, os hormônios estão totalmente desregulados. Muitas vezes a gente não sabe que tem coisas que são físicas. Tem remédio, meu irmão, que se você tomar, exemplo, Plasil. Toma 8 Plasil numa noite para você ver. Você quer se matar. Hã? Parece que crente só existe doença do pescoço para baixo, você toma remédio. Você ora para tomar um relaxante muscular: Senhor, eu quero buscar discernimento do Senhor. Se o Senhor me dá uma palavra, eu vou tomar esse Torcilax. Você ora para tratar o seu rim. Você está buscando discernimento de Deus para tratar uma infecção intestinal, para tratar uma infecção de urina. Você busca revelação do Espírito Santo para isso? Não, meu irmão, você vai no médico, sim ou não?
Você vai lá no médico, o médico foi usado. Amado, eu creio que aquela sabedoria do médico é o milagre de Deus. Deus pode exercer milagre? Claro que Ele pode. Mas quando você vai no médico, o médico prescreve um remédio para você, é Deus usando. Agora, a diferença é você ficar dependente do remédio. É você ter que ficar vivendo a vida toda escrava de um medicamento. Aí é diferente. Mas eu sei que Deus que dá essas condições. Mas escute, muitas das vezes o crente ele acha que remédio é só daqui para baixo, daqui para cima é demônio. Então, depressão, ansiedades, autismo, bipolaridade, todos esses distúrbios que muitas vezes ocupam a mente da pessoa, vontade de se matar, não, isso é demônio. Eu não estou dizendo que o suicida tenha opressão demoníaca, não estou. Claro que o diabo celebra a morte de uma pessoa que tirou a vida. Mas, querido, nós temos que entender que o problema, a gente tem que ter uma visão multidisciplinar. Nós temos que saber olhar para uma pessoa e entender o que é físico, o que é espiritual e o que é psicológico. Eu não sou do entendimento que a gente tem que espiritualizar o que não é espiritualizável. Eu não tenho que espiritualizar aquilo que não é espiritualizável. Exemplo, tem uma tradução na Bíblia, eu não me lembro a referência, mas depois você consulta o pastor Google que ele vai te falar. Tem uma referência na Bíblia que fala a respeito de um demônio epilético. Quem já viu essa referência? Um demônio epilético, uma criança que estava com um problema de epilepsia tinha um demônio epilético. Amado, eu acho que na hora da tradução, esse conceito de epilepsia tinha na época de Jesus? Tinha um médico que entendeu um processo neuroepilético? Não. Então o problema foi no quê? Na tradução. Porque como é que os tradutores pegaram uma palavra de epilepsia, que é totalmente contemporânea nossa, e traduziu como sendo um demônio? Era um demônio. Eu poderia dizer que aquele demônio produzia convulsões na pessoa, mas o termo epilético é completamente neuro. Entendeu? É completamente neuro. Você dá um remédio para um epilético, o cérebro dele desacelera. Por que é epilepsia? É um distúrbio dos neurônios com a carga de sinapse e de convulsões que produz toda uma carga neural que produz todas aquelas convulsões. Eu não estou dizendo, ali era demônio mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado em falar certas coisas, porque se os tradutores colocaram demônio epilético, fala para mim se todo crente não tem mania de achar que epilepsia é demônio. E não é. Epilepsia está lá, meu irmão. Você pode comer antigamente, hoje não existe isso mais, tá? Mas antigamente os porcos eram criados aonde? Hoje um porco, amado, ele é considerado carne branca. Um porco não tem mais contato com as fezes dele. Ele está lá o tempo todo em cima de um solo lá, e água o tempo todo ali. Ele não tem mais. Um porco é extremamente saudável. Esse tabu que a gente tem ainda de comer carne de porco, não tem esse negócio de carne de porco? Mas isso é um tabu. Essa carne de porco que a gente consome hoje não é a carne de porco dos nossos avós. Lá dos nossos avós era uma carne contaminada. Por que ela era contaminada? Porque ela ficava, o animal, quando ele ia comer, ele ficava comendo o quê? As próprias fezes, estava misturado. Jogava comida ali naquilo, misturado com fezes, dava uma bactéria nele, uma lombriga nele, não sei, desculpe o meu português. Uma solitária, e aquilo, a gente consumia aquela carne, estava lá, aquilo ovulava no cérebro da pessoa e dava convulsões. Então, se você fizesse um raio-x na pessoa, aquele ataque epilético nele, você ia comprovar que era o quê? Estava lá o ovo da
solitária. Isso é demônio? Não. Mas fala para mim se todas as vezes que a gente olha para um epilético, a gente não o considera endemoniado, porque o texto bíblico fala do demônio epilético. Por exemplo, eu tenho problema sério de coluna. Já trato, faço fisioterapia, tenho que perder peso. Mas na Bíblia fala de um demônio que fez o que com a mulher? Encurvou. Agora, toda pessoa encurvada é demônio? Mas na Bíblia tem gente encurvada com demônio? O que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que não haja convulsões produzidas por demônio, problemas físicos produzidos por demônio, tem. Mas a gente precisa saber discernir isso. Teve um rapaz uma vez que ele me procurou, ele já tinha passado pela mão de muita gente na base. Um rapaz bonito mesmo, mano. Aqueles homens assim que você sendo homem não tem como negar, o cara é bonito mesmo, entendeu? É bonito. A gente nega assim, mas a gente sabe que tem uns caras assim que é bonito, entendeu? É sério, esse tempo atrás conheci um rapaz, acho que estava aquele dia com a gente lá naquele jantar lá, um cara que mexia com vendas lá no... Você estava comigo, eu, o Rony, não estava não? O cara mexe com vendas lá no Dubai, né? Rapaz, que homem bonito, rapaz. Eu não gosto de homem não, mas o cara era bonito mesmo, rapaz. Eu olhei pro cara e falei, rapaz, como bonito, mano. O cara desenhava, parecia um deus grego, assim, o cara, aquele cabelo encaracolado, assim, sabe? Aquele olho azul, o cara é bonitão mesmo, rapaz. E eu tava falando, a gente muda o assunto, essas... não tava falando de homem bonito, não. Um rapaz bonito, rapaz. Pensa num rapaz bonito. E aí, ele me procurou lá assim, pastor, eu tenho uma depressão há 10 anos. Essa depressão nunca me deixa. Já passei por libertação, já orei, já fui atendido por fulano, já fui atendido por ciclano, já fizeram isso comigo, já ministraram, já quebraram, já requebraram, já fizeram tudo quanto é tipo de libertação na minha vida, pastor. Eu não consigo ficar livre dessa tristeza. Pastor, eu tenho uma tristeza na alma, eu tenho uma dor profunda. E eu não sei o que eu faço, pastor. Eu não sei o que eu faço. Pastor, eu sou professor de inglês, eu tenho uma escola de inglês, eu sou noivo. Aí mostrou a foto da noiva, moça linda. Pastor, eu tenho uma depressão. Eu falei, querido, você já procurou um profissional da saúde mental? Um neuro, alguma pessoa ligada a questões de depressões físicas? Sabe por quê, querido? A gente tem neurônio. E tem neurônio, amado, que nasce com defeito, que dá problema ao seu neurônio. E cada neurônio produz uma descarga de sinapse com outro neurônio. Então é literalmente como se fosse uma tomada encaixando num plug. Então tem neurônio que não consegue fazer a comunicação com o outro. E vai acontecendo uma rede neural ali adoecida. Consumo de droga produz isso. Você adoece o seu cérebro. Os traumas, eu vou falar sobre isso na próxima aula. Trauma adoece o nosso cérebro. Trauma adoece os nossos neurônios. E muitas das vezes você, dependendo do seu grau de alegria, exemplo, alegria, felicidade, prazer, contentamento, escute, isso é neurológico, isso é produzido pelo seu cérebro. A alegria que você tem, a alegria que você possui, é neuro. Existem lugares no mundo, querido, que tem um dia de sol. Quem já viu falar desses lugares? Um dia de sol. Lá é o lugar que mais pessoas se matam no mundo. Por quê? Porque o lugar triste, aquele ambiente depressivo. Você já viu como é que você fica quando sua casa está limpinha? Assim? Você termina aquela faxina na sua casa que ela está limpinha, tudo limpinho, chão limpo, tudo limpinho. Como é que a gente fica? Dá uma alegria, não dá? Dá a impressão que você é mais feliz. Mas aquela casa suja, que dá uma tristeza na gente, dá um desânimo, sim ou não?
dá uma revolta. E que eu estou querendo dizer que o nosso cérebro tem o hormônio da alegria, tem o hormônio do prazer, tem o hormônio do contentamento. Deus te deu hormônio. Crente parece que não acredita que Deus deu hormônio para nós. Existem hormônios produzidos pelo seu cérebro. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Quais são os hormônios do prazer, os hormônios da alegria, os hormônios da paixão, o hormônio do amor, o hormônio da tristeza. Isso é produzido pelo nosso cérebro. E na ausência desses hormônios, por conta de uma dificuldade que você viveu, por conta de um distúrbio que você tem no cérebro, você tem a ausência desses hormônios, e essa ausência produz tristeza. Tem mulheres que são profundamente tristes, e o marido sempre acha que é culpa dele, vai lá, descobre que o cérebro dela não produz esse hormônio. Vai lá, toma o hormônio e fica bem. Aí eu falei para esse rapaz, você já procurou um profissional da saúde? Ele falou, pastor, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, eu não tenho dificuldade de falar isso para você. Deus deu sabedoria para essas pessoas. O problema é quando a gente fica dependente de acreditar que tem que viver só disso. Eu falei, querido, procura um profissional. Mas depois eu encontrei com ele depois de uns 6 meses. Ele falou, olha, melhor... Vou falar uma coisa para você. Eu já passei por tudo quanto é tipo de libertação, mas aquele aconselhamento de meia hora que você me deu, mudou minha vida. Eu procurei um profissional e foi constatado, pastor, que eu tenho o meu cérebro não produz o hormônio do prazer. Eu sempre estou triste. Depois que eu comecei a tomar esse hormônio que pode ser tomado por uma pílula, minha vida mudou. Amado, as mulheres precisam fazer reposição hormonal. Exemplo, você pega uma menina de 15 anos, ela está no auge dos seus hormônios femininos. A progesterona dela está no topo maior, os olhos delas brilham, a pele de uma menina de 15 anos brilha, porque os hormônios dela estão tudo aflorado, o cabelo dela, você vai chegando aos 30, aos 40. O que o hormônio feminino da mulher, acontece o que com o hormônio feminino dela? Cai, aí ela começa a ter feições masculinizadas. Ela começa a ter uma feição mais masculina. Mulheres repõem esses hormônios. A mulher, na época da gravidez, na época da sua menstruação, pelo amor de Deus, aquilo é o Satanás encarnado, viu? Tem lógica. Ali é espiritual mesmo, ali eu não estou brincando, amado, é físico. Mas beira virar o pescoço e vomitar caldo verde, entendeu? Mas beira. Mas é hormonal, amado. Aquele mau humor da mulher é hormonal. Por que eu preciso dar essa introdução? Por que eu preciso falar isso para você? Crente não acredita nessas coisas. Querido, tem gente se matando e não tem nada a ver com demônio. O diabo está ali feliz com isso? Com a nossa ignorância que fica feliz. Você sabe por que o diabo celebra o suicídio de algumas pessoas? Pelo nível de ignorância dos crentes. Que não consegue olhar para uma situação de um ser humano que está ausente de algo físico. Olha, meu irmão, o que Jesus chegou para os discípulos dele e disse? Vocês vêm orar comigo, que eu não estou conseguindo. A minha alma está desesperada até a morte. E ele suava sangue. Amado, alguém que fala que a alma dele está angustiada até a morte, é sensação de quê, meu irmão? De desanimar da própria vida. A gente vai ler um texto sobre isso mais para frente, onde o Paulo fala exatamente isso também. E quando a gente vê uma pessoa que se matou, a gente de cara fala, não, fulano não tem Deus. Se tivesse Deus, não faria isso. Amado, isso é terrível, não fala isso, amado. Não fala isso. Tem gente que tem Deus, amado. Tem gente que tem Deus. Eu acredito que a gente tinha que começar assim a pensar
se nós temos ambientes onde as pessoas podem abrir o seu coração com suas dificuldades, sem ser rotuladas como sendo endemoniadas. Muitas vezes a gente fala, foi brecha na vida dele. Se ele tivesse orado, isso é falta de oração em ler Bíblia. Crente que lê Bíblia, crente que ora, não passa por depressão. Amado, nós temos um livro na Bíblia que fala só lamento. Lamentações de Jeremias. Para que tem esse livro na Bíblia? Jesus, quando ele chega diante do Lázaro, ele fala o quê? Qual a expressão que ele demonstra diante do túmulo de Lázaro? Ele chorou, meu irmão. Jesus chorou. E é curioso, isso é uma passagem muito difícil, porque mesmo sabendo que Deus poderia ressuscitá-lo, o Pai poderia ressuscitá-lo, ele chorou. E não sei se você sabe, Jesus era o melhor amigo Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. O grande amigo de Jesus era Lázaro. E quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala exatamente isso. Ele faz exatamente isso, ele chora. Eu ouvi tem dois pastores, e é claro que não vou mencionar o nome, até porque é conhecido. Um falou assim, não, Jesus chorou porque ele sabia que o povo ali estava incrédulo naquilo que ia acontecer. Jesus chorou porque foi um ato profético do Espírito Santo chorando pela morte do pecador. Não, meu irmão, é um ser humano chorando. Jesus chorando. Velório de crente, meu Deus do céu. Amado, não tem coisa mais aberrativa do que velório de crente. Porque parece que crente, quando vai para velório, é um povo assim que parece que todo mundo quer ter. Não, parece que é do outro mundo, assim mesmo, assim, não pode nem chorar direito. Você já viu como é que é um velório de um judeu? Na Bíblia você vê isso. O que eles fazem, amado? Joga cinza na cabeça. 40 dias chorando. Joga cinza na cabeça, veste pano de saco, porque está ali mostrando a dor do coração. A gente vai em velório, amado, os caras ficam falando, não, Deus tem um propósito. Não é hora de falar isso, meu irmão. Não é hora de falar isso. É hora de quê, meu irmão? Chorar com os que choram, meu irmão. Não é hora de você ficar tentando explicar, não é hora de você ficar tentando dizer, não, olha, vou falar uma coisa para você, Deus tem um propósito. Não é nada disso. É momento de chorar, é momento de entender que tem uma dor física ali. Eu ouvi, assim, esse tempo atrás, um colega falar que ouviu de um pastor que perdeu o filho dele, uma das frases mais insanas que um crente pode falar. Na hora do velório do filho dele sendo sepultado com a idade de 12 anos, ele falou, esse é o momento mais feliz da minha vida, porque meu filho está se encontrando com Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Esse tipo de gente adoece, tá, gente? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Inclusive no seminário a gente vai falar sobre isso lá, no Serrinha. Quando a gente não chora a dor de alguém, a dor da perda, essa conta bate na gente no futuro. Sabe a criança quando perde um cachorro e a gente dá um cachorro para ele no outro dia? Seu filho morreu, o cachorro morreu. O cachorro morreu, aí você vai lá e dá um jeito de esconder o cachorro, para a criança não sofrer. Aí você pega aquele cachorro e esconde, e vem com outro cachorro para substituir. Não, a gente arrumou um outro cachorro mais lindo. Você está ensinando aquela criança não enfrentar suas dores. Amado, a gente tem que pegar aquele cachorro, a gente tem que pôr aquilo numa caixa de papelão, cavar um buraco, chorar, enterrar, falar que vai para o céu dos cachorros, vai para a congregação dos cães, entendeu? Ele é um cão vertido, né? Então, a criança tem que sentir essa dor. Quando você faz, amado, fala para mim, qual foi a última vez que você foi num velório e passou a noite inteira no velório? A nossa geração não faz isso mais não, gente. A gente não leva os nossos filhos para ir em velório.
Os nossos filhos não veem os seus pais, os seus avós sendo sepultados. Amada, antigamente os nossos avós passavam, criancinha, viu aquelas fotos? Tirava foto, levantava o caixão, ficava todo mundo do lado do caixão assim, tirava foto. A criança via o outro sendo sepultado. A criança via o avô sendo sepultado. Por quê? Porque era importante viver aquele luto. É importante viver aquele luto. Tem um amigo meu que recentemente perdeu o filho dele, desculpe mencionar, pastor Rony. Pastor Rony. Perdeu o filho dele. Toda a gestação funcionando certinho. Aí vai fazer um ultrassom para saber, na semana do parto, a criança estava morta. E ela assim, vivendo tudo aquilo. Na hora quando o bebê nasceu morto, a primeira coisa que as pessoas falam é pegar a criança e fazer o quê? Não deixar a mãe ver, já entrega para o hospital já resolve aquilo. Achei interessante a postura do pastor Rony. Ele falou, eu tenho que viver esse luto. Eu tenho que enterrar meu filho. Eu tenho que vê-lo sendo sepultado. Nós vamos sepultar essa criança. Aí fez o caixãozinho lá, colocou o bebê lá. Viveu a dor. Sabe por quê, amado? Toda dor que você não vive, isso volta no futuro, batendo na porta da sua alma. Só que vem com outra cara. Vem com dores, vem com fibromialgia, com dor de cabeça, vem até com câncer. A gente tem que viver luto. A pessoa perde o esposo, divorcia, já parte com outro relacionamento assim em poucos meses. O que essa pessoa não viveu? O luto do divórcio. O luto de saber que perdeu tudo aquilo que ela acreditava, a história. O que vai fazer com esse algo? O que vai fazer com aquele momento que a gente viveu feliz? Como é que vai ser a vida? Isso é luto. E muitas vezes nós crentes, a gente não quer viver isso. Amado, não sei se você sabe, 44% dos evangélicos acreditam que o suicídio é coisa de gente que não conhece a Deus. E 32% acreditam que todo mundo que se mata vai para o inferno. Isso é um problema muito sério da gente conversar. Porque a gente já assim sentencia a pessoa de cara, sem entender todo um processo de adoecimento que a pessoa nem sabe por que ela fez aquilo. Eu não estou aqui fechando um assunto. Até porque vamos ter uma aula com vocês sobre suicídio. Dentro desse módulo de aconselhamento. A gente tem que aprender a aconselhar pessoas que estão vivendo processo de suicídio. A gente precisa falar sobre isso, a gente tem que conversar com isso nas nossas igrejas. Principais motivos de suicídio, não sei se você sabe, nos adultos, o principal motivo do suicídio é a solidão. Principalmente depois dos 50 anos. A maioria das pessoas que se matam depois dos 50 anos é porque elas estavam sozinhas na vida. A maioria das meninas se matam por bullying, por conta de ser gorda, magra, problemas ligados à sua sexualidade. A maioria dos homens, dos jovens, homens, se matam por conta de mercado de trabalho, divórcio e separação da família. Isso é um assunto que a gente precisa conversar. É importante a gente falar sobre isso. É importante a gente conversar sobre isso nas nossas igrejas. E infelizmente, amado, a maioria dos cristãos estão completamente alheios e perdidos quando se fala de saúde emocional, quando se fala de depressão, quando se fala de suicídio, quando se fala de saúde emocional, adoecimento. Vida ministerial, amado, é uma das coisas que mais adoece o ser humano. Sabia disso? Sabia que 70% dos pastores lutam constantemente com depressão? 70% dos pastores lutam constantemente com depressão. E 80% dos pastores estão esgotados com a vida ministerial. Sabe essas falácias que a gente vê na internet, que pastor é rico, que pastor só tem vida boa? Amado, isso é 0,1%.
99% dos pastores do Brasil são pobres. Estão endividados. Não tem dinheiro, não conseguem pagar uma prestação de um carro. Ficam tentando desdobrar nessa questão de vida ministerial e vida financeira e tentando arrumar um emprego para tentar suprir um problema que ele está vivendo financeiro na igreja. E pasmem, 97% dos cristãos que têm problema com depressão não buscam tratamento. 97% dos cristãos que têm sérios problemas com depressão não buscam tratamento. Estão vivendo sozinhos suas dores, porque eles não acreditam. Então a pergunta que sempre as pessoas fazem é a necessidade de nós abordarmos então a temática de cura emocional no meio da igreja. Eu acredito que sim. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre depressão. Nós temos que falar sobre suicídio. Nós temos que falar sobre divórcio. Sabe por quê, meu irmão? Muita gente entra pela porta das nossas igrejas e são transformados, amém? São renovados os nossos louvores, os nossos cultos. Mas tem muita gente que entra pela porta das nossas igrejas destruídos e vão embora porque não conseguem encontrar um espaço para abrir suas dores. Às vezes quando vai falar de uma tristeza, de uma perda, de uma dificuldade, não, em nome de Jesus, está amarrado, querido, isso não te pertence, está repreendido em nome de Jesus. A pessoa se fecha, fala, todo mundo aqui me repreende. Eu lembro que Osana, minha esposa, sofreu demais comigo nos primeiros anos de casamento. Porque assim, amado, eu tinha uma mania de falar para ela não expressar quando ela não estava gostando de alguma coisa. Meu bem, eu não estou gostando disso. Misericórdia, meu irmão, você está amarrado, você é madura. Você tem maturidade suficiente para não ficar reclamando disso, não. Não, meu bem, eu estou querendo desistir. Desistir para quê? Em nome de Jesus. Você tem maturidade, você é uma filha de Deus. Está repreendido, amado. Eu tinha uma mania de não deixar minha esposa expressar suas dores. Aí um dia nós tivemos uma conversa muito franca. Ela falou assim, olha, você não deixa eu ser fraca. Na sua cabeça eu tenho que ser forte o tempo todo. E eu comecei a entender com a minha esposa que a gente é fraco, meu irmão. Que mesmo a gente estando na vida ministerial, mesmo a gente sendo maduro, e a gente tem que produzir isso nas nossas igrejas. Um ambiente, eu não estou dizendo que a gente tem que ter um ambiente de gente que só fica reclamando. Não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que quando alguém chegar para você falando, não estou bem, não repreende não. Abraça essa pessoa, fala, meu irmão, vamos conversar. Meu casamento está um caos. Não diga que está amarrado, não. A Bíblia é cheia de versículos assim. Meu leito está molhado de lágrimas. Meu lamento está o tempo todo diante do Senhor. Tem salmo que começa com a palavra, socorre-me, Senhor. Socorro, Deus. Eu estou num vale de sequidão. Amado, quando a gente fala a respeito de aconselhamento, de cura emocional, de restauração da alma, eu sei que para muitos líderes essa temática não é muito bem aceita, principalmente por conta de umas viajação que teve no passado. Amado, eu sei, eu sou de igreja. Uma vez, esse tempo atrás, eu fiz a conta, falei, caramba, eu tenho quase 40 anos de igreja. Eu vivi olha, eu sempre fui uma pessoa assim que sempre fui de viver tudo. Já vi muita coisa. E eu já vi muita gente surtada nesse meio da cura. Nesse meio da cura interior, da cura emocional. Já teve muito exagero. Já vi gente assim fazer práticas malucas mesmo. E eu não sou ingênuo quanto a isso, mas, querido, eu entendo, amado, que se nós buscarmos, e nós temos ferramenta para isso, eu encorajo você, é um dos principais materiais que nós trabalhamos no aconselhamento,
você que está me escutando, você que está ouvindo essa ministração pela internet, pelo seu DVD, pelo seu telefone, eu recomendo você adquirir uma das melhores literaturas na área do aconselhamento e da libertação, que é o Padrão de Aconselhamento da Libertação, do pastor Marcos de Souza Borges, o Corte, o meu líder da editora Jocum. O livro chama O Padrão Pastoral de Aconselhamento na Libertação. Porque, e essa ministração do Corte, que vai ser aqui no seminário, é justamente sobre isso também. Querido, falar a respeito disso é pensar, afinal de contas, o que seria um aconselhamento com equilíbrio? O que seria um aconselhamento equilibrado? Amado, é sobre isso que eu quero falar nesse módulo com vocês. Como nós podemos ter um equilíbrio, como nós podemos ter um aconselhamento bíblico, sem viajação, sem usar de recursos de hipnose. Teve crente que já usou até de recursos de hipnose. Teve crente que superlativizou, resumiu tudo num demônio. Tem demônio? Tem. Mas é aquilo que a gente ensina, amado. Demônio é mosca. Demônio é mosca. Até porque Beuzebu significa o quê? Príncipe das moscas. O que é demônio? Demônio é mosca. Quando você quer ficar livre de mosca, o que você tem que fazer? Remover o quê? O lixo. Você remove o lixo, meu irmão. Não adianta você ficar jogando Baygon, não adianta você ficar sabe, com aquela raquete de matando a mosca, sendo que o lixo está lá. No nosso modelo de aconselhamento, nós não trabalhamos com demônio. Demônio não é a questão. Porque demônio é sintoma, meu irmão. Você tem que ir na causa. O demônio se alimenta das áreas de derrota da nossa vida. Os demônios se alimentam das áreas de reprovação da nossa vida, dos nossos pecados ocultos. Uma pessoa está lá, oprimida e endemoniada. Você vai lá na raiz. O que foi a raiz disso? O que foi a raiz desse problema? Você trata a raiz, você tratou o problema do demônio. O problema é que a gente fica produzindo só a questão do demônio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando uma pessoa está endemoniada, ela está consciente ou inconsciente? Quando uma pessoa está possessa por um demônio, ela está consciente ou inconsciente? Inconsciente. Então escute, eu não quero gente inconsciente, eu quero gente o quê? Consciente. Uma das primeiras coisas que você vai aprender com a gente é que quando você vai trabalhar uma libertação de alguém, uma das primeiras coisas que a gente faz é proibir a manifestação demoníaca. Satanás, eu te repreendo. Se Deus desejar que o demônio se manifeste, se for vontade de Deus, a gente vai fazer isso. O Senhor vai permitir, mas eu quero conversar com você. Vamos falar sobre suas rejeições. Foi aí que foi a brecha que o diabo entrou. Vamos falar sobre os seus pecados de moralidade. Foi aí que a brecha que o diabo entrou. Vamos falar do seu adultério. Foi aí que o diabo entrou. Vamos falar do seu aborto. Foi aí que o diabo entrou. Vamos falar dos seus roubos. Foi aí que o diabo entrou. Você confessa, se arrepende, busca arrependimento, fecha essa brecha, o diabo volta, meu irmão. O diabo manifesta? Não tem como manifestar, meu irmão. O problema é que a gente fica só repreendendo demônio, só está tratando o sintoma. Só está lá tomando remédio para dor, e não está tratando o quê? O que está produzindo aquela dor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O padrão de aconselhamento que nós trabalhamos, amado, é um padrão onde a gente ensina as pessoas a ir na raiz do problema. A pessoa tem a vida toda endividada, nunca consegue prosperar, vive na bancarrota, uma derrota atrás da outra, mendigando. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso, a causa é isso, não. Estou dando um exemplo. Você vai conversar com a pessoa, vai ouvi-la, vai ouvir a história dela. Ela assassinou, ela pagou o assassinato do próprio filho. O que é pagar o assassinato do próprio filho? Ir lá na clínica de aborto, pagar
o aborto da namorada. Ele pagou o aborto. O que é um aborto, meu irmão? O assassinar o próprio filho. O que ele pegou as finanças dele? Entregou na mão de quê? De um demônio de morte. Então a vida financeira dele vive arrebentado, você vai ver, porque um dia ele fez um pacto, sem saber, com um demônio de morte. Agora, você está vendo que eu estou falando de demônio, mas eu falei também de quê? De problema físico. Eu não sou de pegar só um lado. Gente, por isso que atendimento, amado, trabalhar com aconselhamento é ouvir a história da pessoa. Muitas vezes você vai descobrir que em alguns casos, em muitos casos, eu já vi pessoas ser completamente transformadas. Uma vez eu atendi um pastor, amado, onde o nível de adultério na igreja dele era assustador. Estatisticamente, a gente fez lá, 70% dos casais eram adúlteros. E eu fui ouvir a história dele. Mais de 80 igrejas na região dele. Convertido há 40 anos. Adivinha o que a gente descobriu? Até ele tinha esquecido disso. A esposa dele era a mulher que ele fugiu. Ele era o amante da esposa dele no passado. O relacionamento começou como ele sendo um amante. Ele era amante. Depois ela acabou com o casamento dela, foram morar juntos. Tiveram uma conversão genuína. Conversão mesmo. E naquela correria de converter, pregar. Era casado, eles eram casados no cartório e pregar. Adivinha o que eles esqueceram? Esqueceram de casar, meu irmão. Esquecer de se arrepender dos seus pecados, lá mesmo, tratar esse assunto, e lá atrás daquela família. Amado, eles fizeram todo o processo de arrependimento, de fazer o caminho de volta. Não estou dizendo, eu não sou, vocês sabem disso, vocês vão ter uma aula só sobre isso. Eu não sou da linha que acredito que uma pessoa que errou no passado, por adultério, por traição, está condenado por Deus a vida toda, meu irmão. A Bíblia fala que o único pecado que não é perdoado é qual pecado? Blasfêmia com o Espírito Santo, mas na cabeça dos crentes o único pecado que não é perdoado é adultério. Não, meu irmão, uma pessoa que adulterou pode recomeçar a vida. Pode recomeçar do zero. Eu não tenho dificuldade quanto a isso. Eu faço o casamento de uma prostituta que casou com o cliente dela, mas que arrependeu genuinamente. Entendeu? Está ali, genuinamente arrependida. Então, quando a gente fala a respeito de todas essas doenças que vai produzindo ainda a igreja, isso não é tratado, amado. Escute, tudo que não é tratado não é resolvido. Nós temos que ir a fundo. O problema é emocional, o problema é hormonal, o problema é espiritual, é demônio, é obra maligna. Vamos tratar isso, vamos na raiz, mas vamos tratar de forma certa. Vamos tratar com a ferramenta certa. Não vamos usar uma ferramenta num problema emocional, sendo que a ferramenta é do problema espiritual. Não vamos tratar o problema espiritual como se fosse emocional, e nem vamos tratar o problema emocional como se fosse espiritual. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente poder ter sabedoria. A gente literalmente ter a mão de um cirurgião. Sabe, como é que é aquele cara que mexe com cirurgião? Cirurgião mesmo, né? A mão de um cirurgião. Saber abrir a ferida. Saber ir lá com aquele bisturim, sabe, preciso, vai lá com o bisturi, mas abre aquilo, depois sabe mexer e fecha aquilo da forma certa. Sabe o que a gente vê na igreja, mano? Os outros entrando na vida dos outros sem saber o que está fazendo, se mete na vida pessoal das pessoas, na vida espiritual, no casamento, piora a situação da pessoa. Quantas pessoas pioraram porque não teve um líder que soube lidar com sua ferida? O que é um remédio, meu irmão? O que é um remédio? É a dose certa de um medicamento. 20 miligramas, 100 miligramas. O que é uma vacina? É uma dose certa de um medicamento. Se for a mais, vai produzir o quê?
vai matar a pessoa. Aquilo que é para curar, acaba sendo para matar. Então, quando a gente não sabe ter a dose certa no aconselhamento, saber agir da maneira correta, olhar para aquela situação e saber exatamente a palavra de Deus sobre aquela situação. Uma coisa eu sei, amado, escute, é desejo de Deus que todos nós tenhamos uma alma saudável. Você poderia repetir isso aí que você está lendo aí? É desejo de Deus que todos tenhamos uma alma saudável. É desejo de Deus, amado. Olha só o que diz aí em 3 João 1:2. Amados, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua... Olha aqui para mim. A palavra de Deus está dizendo aqui em 3 João 1:2, 3 João 1:2, que, amado, eu desejo que você vai bem. E por que você vai bem? Porque a sua alma vai bem. Amado, tem gente que está mal, tem gente que está destruído na vida, tem gente que está encurvado, tem gente que está destruído, porque a alma da pessoa está doente. Uma alma doente, amado. E muitos de nós aqui, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que está aqui nesse salão, muitas vezes a gente não tem noção, a gente não consegue nem mensurar o quanto a nossa alma está machucada. Todos nós, amado, somos vulneráveis. Todos nós vamos sofrer decepções. Quem aqui já foi decepcionado na vida? Meu Deus. A vida vai nos machucar. E nos machucar profundamente, amado. E nós somos incapazes de evitar essas feridas. E algumas feridas vão estar abertas, amado. E algumas feridas aqui estão abertas. Mas é a maneira como nós vamos lidar com essas feridas que vai determinar o nosso futuro. Quando essas feridas são feitas na infância, é muito mais difícil. E muitas das vezes, amado, nós nos tornamos pessoas fechadas para a vida, fechadas para relacionamentos, fechadas para aquilo que Deus tem para você, porque a gente não consegue se abrir para aquilo que Deus quer nos curar. Amém? Eu gosto muito desse texto aí de Hebreus 12:15. Eu gosto muito desse texto de Hebreus 12:15, que diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. Olha aqui para mim. Presta atenção nesse texto. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça. Graça de Deus é tudo aquilo que Deus tem para mim. É a plenitude, é a alegria, é a vida de santidade. Graça de Deus é tudo que é maravilhoso e pleno da parte de Deus. Mas a Bíblia fala que muitos deixam de experimentar o que Deus tem para a sua vida. Você é privado, você não tem acesso, você não tem como desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê, amado? Por quê? Porque você tem feridas no seu coração. Ora, amado, eu estou provando através desse texto de Hebreus 12:15 que muitos cristãos deixam de receber o que Deus tem para a vida deles porque tem amargura no coração. O texto sagrado está dizendo que você pode deixar de experimentar a graça de Deus para a sua vida por conta de feridas na sua alma. Feridas, mágoas, tristezas, decepções. Sabe, queridos, feridas emocionais bloqueiam o nosso crescimento espiritual, atrofiam o nosso crescimento emocional. Uma das coisas que você vai aprender aqui nesse módulo, que a principal característica de gente emocionalmente doente é que ela é paralisada na vida.
ela não avança na sua vida emocional, ela não avança na sua vida espiritual, ela não avança até mesmo na sua vida profissional, porque está paralisada. E o que nos paralisa? Os traumas, as feridas. A principal coisa que a ferida emocional produz na sua vida é atrofiamento, em alguma área, ou às vezes em todas as áreas da sua vida. Por isso que é necessário a gente descobrir a real natureza das nossas feridas emocionais. Aonde foi essa ferida? Detalhe, e muitas das vezes, para se curar uma ferida que está matando você, a gente tem que produzir uma outra ferida. Como assim? Mas se uma pessoa tem um câncer, tem uma doença no físico dela, ela está lá com um problema sério nela, o que o médico vai ter que fazer? Abrir. Quando você abre, você está produzindo o quê? Uma ferida. Por isso que Deus fala assim: eu sou aquele que faço a ferida, mas eu curo. O que é fazer a ferida? É abrir, é abrir, é abrir. Vai doer. E posso falar uma coisa para você? Diferente dos outros cirurgiões, o Espírito Santo não anestesia a gente. Você vai sentir a dor. Às vezes você tem que abrir aí um pai que te abandonou. E você acha que isso aí está resolvido dentro de você. Você vai ter que abrir muitas vezes um marido que te traiu, uma esposa que te traiu, um filho que te abandonou. Você vai ter que abrir isso aí dentro de você. Você vai ter que abrir essa ferida. Muita gente não consegue avançar para aquilo que Deus tem para a vida dele. Não é Deus. Você acha que é Deus. Vou falar uma coisa para você. A maioria dos problemas na sua vida você acha que é Deus e não é. Você vai ver, amado, é o seu pai, é a sua mãe, mas você trata Deus como se estivesse tratando seu pai e sua mãe. Eu tenho um amigo que falou o seguinte para mim, falou: Eurípides, eu sempre tive medo de fazer alguma coisa na minha vida, de resolver aquilo, aceitar tal proposta, aceitar tal coisa. Até o dia que ele descobriu que um dia ele fez um compromisso com a mãe dele, que ele nunca ia fazer nada sem que a mãe dele liberasse. A mãe dele é muito fragilizada, a mãe dele foi abandonada, a mãe dele foi traída, a mãe dele passou por muita fragilidade na vida. E ele assumiu um compromisso com a mãe de nunca decepcionar a mãe dele. Amado, se tem um compromisso que você nunca pode fazer com um ser humano é falar: eu nunca vou te decepcionar. Eu acho que o principal compromisso que você tem que fazer com as pessoas: ó, tenha certeza, eu vou te decepcionar. Você não tenha dúvida que eu vou te decepcionar. E ele fez um compromisso que nunca ia abandoná-la, que nunca ia decepcioná-la. Resultado, ele nunca teve coragem de avançar na vida. Até o dia que ele teve que encarar: eu não posso ficar preso a vida toda à minha mãe. Eu preciso fazer novos projetos, eu preciso mudar de cidade, eu preciso alcançar novos objetivos. Eu sou um homem casado, eu tenho uma família, e minha mãe tem que assumir a própria vida dela. Muitas vezes você está preso em sentimentos, em traumas, que nem você sabe o quanto isso atrofia a sua vida. Amados, é triste ver a quantidade de pessoas que passam a vida toda tendo reações de agressividade, muita agressividade da sua vida. Quando você vai na raiz disso, é aquela criança lá, que para tentar chamar a atenção de uma família que nunca prestava atenção nela, teve que agredir. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dos principais sintomas do abandono é a raiva. Todas as pessoas que foram abandonadas pelos seus pais desenvolvem muita raiva na vida adulta. Principalmente pela figura materna. Eu tratei isso no módulo com vocês, numa aula com vocês. E você tem que fazer a pessoa ressignificar a vida. No aconselhamento, no atendimento, você precisa olhar para essa pessoa e falar: desista dessa raiva. Você não é essa criança que tem que ficar agredindo todo mundo para as pessoas te chamar a atenção.
Por que você tem que explodir o tempo todo? Por que você tem que agredir o tempo todo? Porque era assim que você fazia para chamar a atenção dos seus pais. Eu vou passar um filme para vocês durante uma dessas aulas aí, que você vai ver exatamente isso. É uma menina que ela estava num ambiente extremamente adoecido. O pai espancando a mãe o tempo todo, espancando a mãe o tempo todo, espancando a mãe o tempo todo. A mãe o tempo todo alcoolizado, o pai o tempo todo alcoolizado. E o meu filho, e ela era uma menina assim, é uma menina de 9, se eu não me engano, 12 anos, com um irmãozinho de 4 anos. E ela tendo que assumir aquela criança dentro de casa. Uma criança tendo que cuidar de uma outra criança dentro de casa. Não vivia a infância. Porque a mãe surtada, a mãe alcoolizada, o pai drogado, e ela tendo que cuidar daquela criança o tempo todo dentro de casa. Aí tem uma cena lá que o cara chega dentro de casa com um vestido de presente para a esposa. E aí ela bota aquele vestido para o marido, e ela está de longe vendo a mãe e o pai, ela feliz. Aí acontece um desentendimento, e ele pega assim, ela pelo cabelo assim, começa a dar soco na cara da mãe dela. E ela vendo aquela cena. Porque parece que ela não gostou da cor do vestido. Ele falou, eu que te dei esse vestido, você nunca elogia nada. E dá um soco. Aí depois, lá no futuro, a família dela foi destruída, ela é adotada por uma família. E a família vai dar um presente para ela. Adivinha o que a família dá de presente para ela? Um vestido. Dá um vestido para ela. E quando ela vê aquele vestido, ela lembra de toda a cena da mãe sendo espancada. E ela pega o vestido, joga, eu não quero isso não, eu odeio vocês. Quando você vê uma cena dessa, você nunca consegue acreditar que aquela reação dela não é aquele ali. Aquela reação não tem a ver com aquele momento ali. Tem a ver com o quê? Lá com o passado. A maioria das reações de raiva que você tem, de agressividade com seu marido, com sua esposa, tem a ver com o que você viveu na sua infância. Homens que batem nas suas esposas foram crianças espancadas pelas suas mães. Todo homem que espanca a mulher tem histórico de espancamento da mãe. Eu não estou falando de surra, tá? Surra, disciplina é uma coisa, espancamento é outra. Exemplo, eu não sofria surra do meu pai, eu era espancado o tempo todo pelo meu pai. Eu era espancado. Uma coisa é você pegar um filho e falar, você está de castigo dentro de casa, você vai ficar um mês sem ir numa festa, sem visitar, porque você não tem responsabilidade. Outra coisa é amarrar uma corrente no pé dele numa cama. Uma coisa é você pegar uma criança e colocar de castigo num canto da sala e falar, olha, eu vou colocar você aí nesse cantinho do pensamento para você pensar no que você fez de errado. E a hora que você pensar no que você fez de errado, você me chama, que a mamãe e o papai vai vir conversar com você. Outra coisa é você pegar uma criança, trancar num quarto fechado, deixar ela o dia todo no escuro. Você está vendo a diferença? Uma coisa é humilhar uma criança, outra coisa é disciplinar uma criança. E muitas das vezes a gente foi humilhado na vida. Eu lembro que uma vez, meu pai era tão ignorante. E quando você vai ver o histórico do meu pai, amado, meu avô, quando disciplinava meu avô era delegado. Meu avô subia em cima de um cupim, colocava meu pai no chão e ficava atirando em volta dele assim. Olha a leitura de disciplina que meu pai tinha. Eu lembro que uma vez, eu não sei o que eu fiz de errado. Só sei que eu fiz algo muito sério, foi algo feio. Foi molecagem mesmo. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Não, desculpa, uns 9 anos de idade, que a escola que eu estudava era perto da minha casa. Minha escola era 5 quarteirões da minha casa. Meu pai foi me pegando pelo cabelo, com o cinto, me dando cintada. Lembro. Eu tinha que ir para a escola e eu menti falando que eu não tinha aula. Meu pai me pegou pelo cabelo,
me foi dando cintadas até a porta da escola e me jogou na carteira, na frente de todo mundo. Isso é disciplina ou humilhação? Humilhação. Isso vai ferindo a gente. Isso vai machucando a gente. Você não tem noção do estrago que eu já fiz na vida das pessoas. Amado, teve uma vez, eu nunca esqueci disso, pastor Silvio Roberto. Ele reuniu todos os obreiros da igreja, fez um círculo assim, eu lembro que eram uns 40 obreiros. Ele falou assim: Eurípides, eu tinha mais ou menos meus 20 e poucos anos, é insuportável viver com você. Eu lembrei de um outro irmão que uma vez, Aquino, lá de Rio Verde, olhou para mim e falou assim: Eurípides, eu nunca vi uma pessoa que nem inútil você é. Você consegue ser além de inútil. Porque o inútil faz o que pede, o útil faz além. Nem o que pede você faz. Você imagina como é que eu era. Querido, o nível da minha doença era tão grande. Eu não sei se eu contei isso para vocês aqui. Eu colecionei 6 noivados. Eu colecionei 6 noivados. Porque era no exato momento que eu conhecia alguém, eu rapava fora. Mas Deus tem os caminhos dele, né? Deus, amado, vou falar uma coisa para você. A nossa vida é um laboratório. Deus usa tudo para tratar a nossa vida. Situações mais difíceis que você puder imaginar, Deus vai usar. Mas uma coisa eu sei, Deus quer tratar. Muita das agressividades que a gente tem, muito medo que a gente tem na vida. Aquela criança que fica o tempo todo com medo do pai separar, os pais ficam o tempo todo: eu vou te abandonar, eu vou te abandonar, eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te abandonar. Imagina uma criança ouvindo isso o tempo todo. Você acha que vai ter um adulto saudável na vida? Nunca. É aquela pessoa que vive com a sensação que o tempo todo vai ser abandonada. E detalhe, você sabia que tem pessoas que elas têm tanto medo de ser abandonado que ela deixa a pessoa antes da pessoa deixar ela. É aquela pessoa que fala assim: ó, eu sei que qualquer hora alguém vai me abandonar. E às vezes não vai abandonar, às vezes ela acha uma pessoa gente boa. Mas para que ela não seja abandonada, o que ela faz? Ela abandona. Na verdade, isso é um nível de doença muito forte, beirando a covardia também, né? Porque ela não tem medo, ela não quer encarar. Porque na boa, gente, amar é correr risco. Eu falo para a Osana: você já imaginou o risco que você correu quando você ficou noiva de mim? O meu histórico. E se eu estivesse fingindo que eu era um cara tratado? Porque meu histórico era adoecedor, amado. Eu falo uma coisa para você, amado. A gente tem um negócio assim que, eu não sei se eu falo isso, cara. Tá gravando. Quando é que uma pessoa casa, gente? O que é casamento? É uma cerimônia? É só uma cerimônia ou quando 2 corpos se unem? Hã? A cerimônia é apenas para falar diante de uma sociedade que essas 2 pessoas vão o quê? Então, uma pessoa que se une numa reunião, num casamento, é um nível de primeiro lá no cartório, é um nível de união, ok? Depois tem um outro nível de união, que é a cerimônia. E depois tem a consumação espiritual dessa união, que é o ato sexual. Sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que aquele que se une a uma prostituta se torna o quê? Uma só carne. Amado, vou falar uma coisa para você. Só Deus na misericórdia na minha vida. Eu já devo ter casado umas 80 vezes, meu irmão. Ué. Mas a sociedade vê o casamento só aquele que passou pelo cartório. Então eu sou a prova de que Deus perdoa pecados, meu irmão. Uma vez uma pessoa questionou comigo, falou assim: pastor, eu não acredito que pelo fato de você ter passado por um divórcio, você está liberado diante de Deus para ter um outro relacionamento. Eu falei: então, se isso que você está falando for verdade, a minha vida é uma mentira. Porque eu me arrependi da porcariada que eu fiz na minha vida. Eu me arrependi.
Tentei restaurar esse relacionamento e recomecei minha vida. Se o que você está dizendo for verdade, minha vida é uma mentira. Então, o Deus que eu creio é o Deus da restauração. Mas eu sei a miséria de vida que eu vivia. Eu sei o lixo que já entrei na vida. Todas as vezes que eu passo aqui, ó, na beiradinha ali, às vezes eu venho mais por aqui, ó, não sei se você percebeu que eu venho mais desse lado, porque eu conheço cada esquina daqueles motéis ali. O lixo, eu parava carro ali, amado, e ficava igual um louco compulsivo atrás de prostituta. Eu sou a prova do milagre de Deus. Se você não acredita que Deus pode restaurar pessoas, então eu vou falar uma coisa para você. Minha vida é uma mentira, então. Deus me tirou do lixo, Deus lavou a minha alma, Deus me arrancou minhas rugas, Deus me purificou e tem me purificado. E tem me lavado. E muitas vezes, amado, eu era essa pessoa que eu tinha tanto medo, eu sofri tantos abandonos na vida, amado, que eu tinha medo o tempo todo. E é detalhe, aquilo que a gente tem medo, acontece. E aconteceu. O que me sobrevia, aconteceu. Então, amado, é tanto medo, é tanto medo. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, e eu descobri que essa pessoa, ela foi traída tantas vezes que ela morria de medo de ser traída. Então ela sempre terminava os relacionamentos. Mas sabe como é que os relacionamentos dela terminavam? Ela ficava fuçando na vida do namorado, do noivo, do marido, erros. E a mãe falou uma coisa para você, mano. Vira a nossa vida. Você ficar fuçando na vida de quem for, você vai achar o quê? Eu tenho um amigo que eu tenho uma amizade com ele aí, eu estou começando a ter uma amizade com ele, que ele fica brabo o tempo todo. Estão falando isso de mim, ele vai lá e briga na internet. E briga, e briga, e briga. Eu falei, gente, vou falar uma coisa para você. Se eu for ficar preocupado com tudo que os outros falam mal de mim, pega uma câmera, pastor Samuel, e coloca na casa da sua filha. Não estou falando nem de membro de igreja. Pra você ficar escutando o dia inteiro o que seu genro, o que sua filha fala de vocês dois. Você vai até duvidar se ela te ama. Sabe por quê, amada? A gente é assim. Eu tenho certeza que um monte de gente não concorda com um monte de coisa. E eu vou ficar tentando fuçar o que os outros estão falando mal de mim. Eu vou descobrir. É ou não é, amado? Amado, eu publico um vídeo, eu nem leio. Esse tempo atrás eu fui ler lá. Eu não leio comentário, porque se eu for ler, eu vou ficar... Para que eu tenho que ler isso? Eu sei que o ser humano, sabe... Vai ficar procurando o que os outros falam de você. Você vai se decepcionar, sim ou não? Querido, eu descobri exatamente isso. Essa pessoa foi traída. Ela fica buscando, fuçando no Facebook, fuçando na internet, para ver se acha um motivo para separar. Por quê? Porque tem medo de ser traído, então eu te traio. Medo. Medo de fazer uma faculdade, medo de empreender, medo de avançar, medo... Exemplo, esse tempo atrás, ano passado. O ano passado, fiz um investimento, acreditei num projeto, deu tudo errado. Deu tudo errado. Gerou 80 mil reais de dívida para mim. Esse mês foi o último mês que eu paguei. Paguei todos, um por um. Paguei todas as minhas dívidas. O nome de Jesus não pode ser envergonhado. Fica apertado, mas não desonra o nome de Jesus. Resolvi tudo. Mas pergunta para mim se eu estou aí com medo de empreender. Mas é que eu estou com coragem, porque agora eu aprendi o que não fazer. Eu aprendi o que não fazer, meu irmão. Mas eu vou ficar paralisado, não tenho coragem mais de avançar, covarde, não. Me fez ser mais prudente, me fez ser mais, sabe, prudente com algumas situações e ter mais sabedoria, mas não me paralisa. Muitas vezes paralisias na sua vida, crise de ansiedade, depressão, baixa autoestima, muita culpa,
Muita culpa, muita culpa. Deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que criança sente é culpa de tudo. Os pais estão se separando, a criança acha que é culpa dela. Uma vez um pai chegou para mim e falou assim: pastor, meu filho com 9 anos de idade teve depressão porque ele ouviu uma vez, quando eu estava separando da mãe dele, o que a gente vai fazer com esse menino? Eu não vou ficar mais ouvindo você brigar comigo por culpa dele. O que ela achou que ele estava separando? Ele teve depressão. Criança, deixa eu falar uma coisa para você. Criança é crédula, não existe criança incrédula. Eu até brinco assim, eu falo, gente, às vezes a gente fica falando que a gente tem que evangelizar a criança. Não, amado, quem tem que evangelizar a gente é elas. Jesus falou que o reino de Deus já é o quê? Já é delas. A gente tem que pegar as crianças e pôr para pregar para a gente. Não, prega para mim assim, porque eu... Criança é crédula, amado. Eu costumo falar, criança nasce convertida, é a gente que desvia eles. Criança é crédula. Se você fala que coelho da paz que existe, a criança acredita? Então criança não tem dificuldade de crer na existência de Deus. É a gente que ensina eles a serem incrédulos. Qualquer criança crê que Deus existe. Eu não vejo dificuldade nenhuma da minha filha ter... Minha filha nunca chegou para mim falando assim: pai, vem cá, Deus existe mesmo? Seu filho, sua filha faz isso? Não faz, meu irmão, eles são crédulos. Agora preste atenção. Quando é que os nossos filhos se tornam incrédulos? Quando eles começam a ver a maneira como os pais, seus pais, não acreditam mais um no outro. Eu vou repetir. Quando você fica jogando na cara do seu marido, você não presta, maldita hora que eu casei com você. Amado, a criança está diante da única coisa que ela acredita na vida. Tudo na vida ela acredita através desse casal. Se esse casal não acredita mais nesse relacionamento, o que eu vou acreditar na vida? O útero da incredulidade, amado, são as separações dos casais. O útero da incredulidade é o divórcio. O útero da incredulidade é a maneira como nós desistimos dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos. Fracasso escolar, insegurança, autocomiseração, que é não acreditar em si, ficar o tempo todo se culpando, fugas, divórcio. Muitas das vezes, amado, quando você vai na raiz desses problemas, você vai ver sempre, a raiz é a família. A raiz são os traumas que a gente viveu na infância. A raiz são os traumas que a gente viveu na nossa infância. Eu queria ler um texto com você muito rico, que é esse texto aí de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Olha que curioso, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o que Deus quer nos santificar, amado? Ele quer santificar o nosso espírito, Ele quer santificar a nossa alma e Ele quer santificar o nosso corpo, amado. Problemas espirituais, problemas emocionais e problemas físicos. Deus quer tratar nosso espírito, Deus quer tratar a nossa alma e Deus quer tratar o nosso corpo. E que essas três coisas, o texto diz, que sejam alinhados e corretos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo esse texto. Fala para mim se esse texto não traduz tudo que eu falei para vocês aqui. Então você vai sair dessa ministração sabendo que nós temos que tratar só questões espirituais, só questões físicas, só questões da alma. Não, nós temos que tratar tudo. Nós temos que alinhar tudo. Nós temos que discernir tudo. Saber o que está acontecendo com o físico. Saber o que está acontecendo com o espírito. Saber o que está acontecendo com a alma. Saber o que está acontecendo com a gente. E muitas das vezes, a maioria de nós não temos noção do quanto o nosso espírito, a nossa alma está ferida. O quanto o nosso corpo está precisando de ser tratado. Eu falo para você, se eu
tratasse o meu corpo como eu trato a minha alma e o meu espírito, eu estava decolando, amado. Claro que isso aqui não é presunção, aquilo que está em pé, cuidado para que não caia, mas a minha alma, o meu espírito está bem, mas o meu corpo... É a história do cidadão que ganhou uma mensagem da parte de Deus. Ele recebeu uma mensagem da parte de Deus. Deus falou para ele, olha, eu vou te dar uma palavra, e você tem 1 ano para trabalhar com essa palavra. Você vai melhorar essa palavra, você vai estudar essa palavra, e daqui 1 ano você vai pregar essa palavra no mundo todo, na sua região toda, melhor dizendo. E eu vou te dar um cavalo para isso. Ele deu um cavalo para ele. E ele ficou 1 ano preparando a mensagem, cuidando da mensagem, melhorando a mensagem, estudando a mensagem, o grego, o hebraico, estudando a mensagem, aprimorando a mensagem. Quando a mensagem ficou bem preparada, ele foi pegar o cavalo para pregar a mensagem. Adivinha o que ele descobriu? O cavalo morreu, ele não alimentou o cavalo. Agora como é que ele ia pregar o evangelho para todo lado? Ele não tinha um cavalo. O que é o cavalo, amado? Nosso corpo. Nosso físico. Muitas vezes eu falo para você, quantas limitações, semana passada, semana retrasada, melhor dizendo, eu não viajei porque eu fiquei doente, eu não estava conseguindo. Coluna, problema sério de coluna, eu fui pegar um vaso lá, o vaso quebrou o outro vaso, entendeu? Plantei um cacto lá e quando eu levantei aquele vaso, meu Deus do céu, um amigo hater aí, ó. Um excelente profissional, mas está com infecção, né? Pegou infecção aí, está aí lutando, se tratando, e muitas vezes tem que deixar de trabalhar por conta disso. Presta atenção. Muitas vezes você deixa de experimentar o que Deus tem para a sua vida, porque sua alma está doente. E você não preocupa em tratar a sua alma. Muitas vezes você não consegue ser melhor para Deus, porque você não resolveu questões espirituais na sua vida. E muitas vezes tem coisas no seu físico também que não está resolvido. Coisas físicas. E é claro que o físico, na maioria das vezes, é um retrato da nossa alma. Querido, eu gostaria que você, ao terminar essa mensagem agora, que nós estamos finalizando, você saísse com a consciência de que Deus se preocupa com a sua alma, com o seu espírito e com o seu corpo. E que Deus deseja tratar tudo na sua vida, alinhar seu coração, alinhar sua alma e alinhar seu espírito, para que você tenha uma vida cristã plena. Deus deseja que a gente seja pleno em tudo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém? Nós vamos orar aqui. Eu queria orar pela sua vida e pedir a Deus assim que derramasse sobre o seu coração um desejo para tratar todas as áreas da sua vida. Amém? Que esse tempo aqui, nessa sequência de ministrações do módulo aconselhamento, que nós começamos hoje, que ao final desse módulo, você possa olhar para você e falar, Deus, eu tenho muita ferramenta para ajudar várias pessoas, mas além disso, o Senhor também o Senhor curou a minha vida. Posso falar uma coisa para você, só para a gente finalizar? Não queira fazer pelas pessoas aquilo que Deus ainda não fez na sua vida. Não queira curar feridas, sendo que o seu coração ainda está ferido. Não queira deitar o óleo da cura na vida de alguém, sendo que ainda você está com o coração completamente ferido. A gente é curado para curar outras pessoas. Amém, amados? Quantos recebem essa palavra? Pai, muito obrigado por essa palavra, por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração. Continua falando, continua ministrando. Nós queremos te ouvir. Por Jesus que oramos. Amém.